já fazem uso aí do LinkedIn? Sabem o que é? Alguém não sabe o que é o LinkedIn, gente, pessoal? Cheio de joinha. Sim. Uso diariamente. Isso aí, Maria. Parabéns. O LinkedIn, para quem não sabe, é uma rede social profissional. Tá? Ali, a Andréia também usa. A Maria faz muito network no LinkedIn. É um ótimo lugar para fazer network, né? Entrar em contato com aquelas pessoas ali do teu ramo. Quem tem ali, usa bastante o LinkedIn, também tem uma grande chance aí, tá? De quando terminar a formação, conseguir uma vaga. Mas não se preocupe, quem não conhece o LinkedIn, que é um bônus nosso aqui, é uma mentoria de como ter um LinkedIn irresistível, que fica quase impossível passar despercebido nas vistas dos recrutadores, tá bom? Ó, o Joel está até compartilhando o LinkedIn dele aí, ó. Rafael, é isso aí, pessoal, vamos aproveitar. Quem tem LinkedIn, compartilha aí, ó. Acho que até eu vou jogar o meu aqui também. Cadê? LinkedIn. Daqui mais 2 minutinhos aqui para a gente começar, tá? Ontem a gente teve uma aula muito bem dada aqui com a Luciana, que foi o Marco Zero. Dezenas e dezenas de pessoas aqui instalaram o SAP. Quem estava aqui ontem está com o SAP instalado na máquina aí, pessoal, dá um joinha, manda um oi, fala eu aqui no chat, só para eu ter noção aqui. Nossa, cheio de joinha aqui, ó. Caraca. Dezenas e dezenas de pessoas instalaram o SAP hoje. Hoje à tarde, a Priscila abriu uma sessão aqui, para quem não conseguiu ontem, né? Ela deu um suporte aqui hoje à tarde. E quem ainda não conseguiu também, pessoal, a gente vai continuar com esse suporte, tá? Até no sábado, pelo menos, a gente vai continuar com esse suporte aqui, para mostrar para vocês como instala o SAP na máquina de vocês. Ontem foi a aula do Marco Zero, como tudo começa dentro do SAP, aula dada pela Luciana, e hoje a gente vai aprender aqui sobre o módulo de MM. A Luana, quer falar alguma coisa? Você está com a mãozinha levantada assim? Desculpa, levantei sem querer. Sem problema não. Então, fechou, galera. Eu não tenho esse SAP, eu perdi a aula de ontem. Não faz mal. A gente tem a aula gravada, tá? Uhum. Acho que a Priscila deixou lá no grupo. Mas se não tiver também, depois é só chamar ela lá, que ela passa para vocês tanto a aula gravada, e se precisar de um suporte também, a gente ajuda. Fechou? Ok. Aí, galera, ó, vamos aproveitar para fazer network aí, ó. Cheio de pessoas aqui compartilhando aqui o LinkedIn aqui no chat, tá? Entre em contato entre vocês aí, já comece a fazer o network de vocês hoje mesmo, fechou? Bom, galera, então vamos lá, já são 21h06, hoje eu quero terminar aqui mais ou menos na hora, para não tomar aqui muito tempo do Fábio Soares Silva, que é marido da Luciana, senão depois ele me puxa o... A Luciana Carneman está falando aqui, ó. Ana, boa noite, não instale no seu trabalho, ok? Se a empresa permitir, instale. Se for uma empresa que não permite que você instale produtos de terceiro, é melhor não fazer isso, tá bem? Estou sem PC, beleza, Ana, então hoje vai só assistir por aqui. Galera, então vamos dar o nosso start aqui. Eu vou mostrar para vocês, então, como usar o LinkedIn para procurar vagas. Mas é um negócio muito superficial, tá, galera? A mentoria mesmo de como esmiuçar o LinkedIn e deixar ele assim, impossível de não ser visto por um recrutador da SAP, está dentro da formação. Então, quem quiser também ter esse módulo de como deixar turbinar o teu LinkedIn, tem que entrar aqui para a formação, tá? Vou dar uma explicação básica aqui do que é o LinkedIn. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, então. Não sei se vocês já estão vendo. Deixa eu ver por aqui. Já. O meu LinkedIn tem um tempão que eu não mexo nele, tá, galera? Tem passos que eu não mexo no meu LinkedIn. Porque uma vez também que você cadastra aqui os seus dados e tudo mais, depois eu não sei como, mas os recrutadores acham o telefone da gente, e-mail, acha tudo aqui e entra em contato. Não sei o que esses caras fazem, não. Deve ter algum hackzinho aqui, algum robô, bot, que encontra o telefone, que não fica exposto, né? Mas esses caras conseguem achar. Não sei como. Mas tá certo, né? Vida de... Eu não queria ser um recrutador da SAP. Porque se tem uma profissão
que é assim, eu não digo que é quase impossível você achar alguém disponível para poder pegar um projeto, é esse tal de SAP. Tá? Na época que eu cheguei aqui há 5 anos atrás, Portugal, ainda, tudo aqui ainda era mato, né? Então tinha muita gente no Brasil querendo vir para cá. Só Uma nós, dúvida. hoje nós trouxemos mais de 300 profissionais do Brasil para trabalhar aqui em Portugal. Depois isso ficou escasso, ou seja, não tinha tanta gente mais do Brasil querendo vir para cá, e foi por isso que a gente montou a ZAP Academy, para dar formações, e a gente tentar também aproveitar os melhores alunos, assim como a gente fez com a Luciana, que foi quem deu a aula para vocês ontem, beleza? Bora lá, esse é o LinkedIn, já deixei aqui no chat para vocês o endereço, mas para quem não anotou, é esse aqui, ó. Quem quiser entrar no LinkedIn, então, www.linkedin.com. Fábio, Sim. uma dúvida aqui. Eu acabei de baixar e já tô fazendo o cadastro. Eu coloco com o meu emprego atual? Posso colocar o emprego atual que eu tô? O LinkedIn que vocês vão fazer hoje é o emprego atual que vocês estão. E aí, quando vocês fizerem aqui a... Tá mudo? Desculpa lá, quem que é a Luana, né? É. Então, Ana, você vai criar um LinkedIn hoje. Então, você vai colocar a sua profissão de hoje. E aí, Ok. quando você terminar a formação aqui conosco na ZAP, você vai fazer exatamente todas as alterações do jeito que a gente ensina na mentoria, que é super importante, viu, pessoal? Porque tem esquema de palavras-chave que vocês têm que usar, localização, enfim, tem uma série de truques ali dentro, que é justamente para vocês turbinarem o LinkedIn deles, e é o que a gente chama aqui, é quase impossível um recrutador não entrar em contato com vocês, tá? Isso logo, assim, nos primeiros dias. Então, a forma que a gente ensina aqui, a ideia é, logo que vocês criarem, nos primeiros dias ali, se bobear no primeiro dia que você tiver com o seu LinkedIn, já vai ter gente entrando em contato, tá bem? Tá, ok. Criei agora. Pô, maravilha. Mas eu acho que, não sei, tá, pessoal? Testa aí, quem não tem o LinkedIn ainda a conta, testa se vocês conseguem procurar as vagas aí, mesmo não tendo conta, tá? Faz esse teste aí. Mas a Luana já criou. Então, bora lá voltar aqui, essa tela aqui. Bom, tá aqui meu LinkedIn, que igual eu falei com vocês, tem um tempasso que eu não entro aqui. Esse é o LinkedIn. É uma rede social profissional, né? Aqui tem um feed que as pessoas colocam aqui coisas de trabalho, coisas profissionais. Aqui não é para a gente postar aqui, né? Coisas do final de semana, as festas sertanejas, de música eletrônica, aqui não é para isso não, tá? Aqui é para postar coisas de profissional. Beleza? Eu, particularmente, também deveria ser um pouco mais ativo aqui, porque sou o CEO aqui do Grupo WhatsApp, mas não sou tão ativo, tenho que confessar, porque tem outros cinco negócios aqui, né? Então, meu tempo é bem escasso. Bom, mas vamos lá. Aqui, tem essa barra de pesquisa aqui, ok? Vocês vão clicar aqui e vão digitar o nome da vaga que vocês estão procurando. Vou fazer um teste aqui, ó, com o SAP ABAP. Beleza? E vou dar um enter. Só digitei SAP ABAP, nada mais. Aqui em cima vão aparecer alguns filtros. Hoje, nós vamos focar aqui no filtro de vagas, que é o que eu estou procurando agora. Tá? Digitei, então, aqui no campo de pesquisa SAP ABAP e venho aqui em vagas. Cliquei. Ok. Ele já me aparece aqui um outro filtro, que é o quê? A localização. Beleza? Então, eu vivo em Portugal, como o trabalho é remoto mesmo, na maioria dos casos, tá? Geralmente, pessoal, quando vocês são júnior, vocês têm que ir no cliente, tá? Aí eles vão colar vocês, vão sentar vocês de um lado de um sênior, que é a pessoa que vai poder te explicar, tirar suas dúvidas e tudo mais, né? Geralmente é assim. Mas depois que você já adquire alguma experiência, até quando é júnior também, tá, galera? Geralmente, hoje em dia, eu não conheço, não estou lembrado, na verdade, de pessoas que vai mais de 2 vezes no escritório, tá? E o sênior mesmo, plenos, consultores plenos e sêniors, não vão mesmo. É raro, só se tiver uma reunião, enfim, sei lá. Mas é muito, 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 muito raro. Eu, por exemplo, há 3 anos e meio, 4 anos mais ou menos, desde a pandemia eu não piso num cliente, tá?
Então, aqui, pessoal, ó, olha a quantidade de vagas que tem hoje em aberto. Talvez se vocês entrarem amanhã, pode ser que esse número subiu, pode ser que esse número baixou, tá? Mas hoje nós temos 607 vagas em aberto para a SAP ABAP, tá? Isso Ô, aqui, Fábio, sim, diga lá. eu cliquei no SAP ABAP Grupos, aí eu coloquei Lisboa, né? Que eu moro aqui em Torres Vedras, eu coloco Lisboa na localidade, né? Eu geralmente já para Portugal, porque igual eu expliquei aqui, né? Hoje em dia, como a maioria das vagas são remotas mesmo, então... Tá. Mas não precisa a gente sair e ir no lugar, não, né? É o que eu falei também. Quando a gente tem que ir, geralmente é umas 2 vezes por semana no máximo. É o que Ah, eu tá. tenho visto aqui, tá? Isso para quem, Uhum. né, está começando, ou então a presença do consultor ali é muito importante mesmo no projeto, 2 vezes por semana, mas Ah, geralmente a gente ok. não tem que, que ir, não, tá? Ah, tá. Eu falo por causa da locomoção, né? De ir. É, assim, quando você conseguir a sua vaga, né, se o cliente exigir que você venha 2 vezes, cara, faça esse esforço que vai valer a pena, tá? Pensa Ok. sempre a médio prazo, não é nem longo prazo, porque SAP é assim, a ascensão na carreira ela é muito rápida, né? Ok. É exponencial que a gente chama a carreira dentro do SAP. Uhum. Você sofre primeiro bastante, porque SAP não é fácil, você fica sem dormir, enfim, nossa, meu Deus. O início é triste. Mas depois você pegou o jeitinho da coisa ali, já era, cara. Já era. E a outra coisa Ô, legal, Fábio, diga. e aí esse filtro que tem assim de home office, remoto, isso aqui, você acha que nem compensa colocar? Não, não compensa não que você mesmo lê aqui, tá vendo? Olha lá, ó, essa aqui, por exemplo, é presencial, a Ernest Young. Por quê? Porque a Ernest Young, eles contratam assim 90%, 95% das contratações deles são como contrato, que é o nosso CLT lá no Brasil. Aham. Então, quando é contrato, é um pouco mais chatinho deles liberarem para ser remoto, tá? É um pouco mais chato. Mas aqui você já vê, ó, um SAP BTP Já remoto, bate, dá na cara aí já. aqui, ó, híbrido. Esse híbrido aqui que eu estava explicando para vocês, ó, geralmente é 2 vezes no escritório. Esse é o formato híbrido, tá? Aham. Mas aqui ele já vem falando aqui pra gente, aqui, ó, se bobear em algum lugar aqui, ó, já tá o filtro aqui, tá vendo? Então, o filtro aí deve especificar bastante, né? Se deixar sem Minha, filtro, dá uma abrangida maior. tá vendo? Híbrido, e por aí vai. Eu vou fazer mais uma vez aqui, ó, vou entrar no LinkedIn de novo, aí depois eu vou lançar uma dinâmica para vocês aqui, tá? Eu já falo o que eu vou precisar quero que vocês façam aí. Vou digitar novamente SAP ABAP, só que dessa vez, vamos ver quantas vagas tem, por exemplo, lá no... Ó, digitei SAP ABAP, aí ele já mudou aqui os filtros aqui, que eu clico em vagas, aí ele muda aqui de novo, passa para aparecer a localização. Vamos, de curiosidade, ver quantas vagas tem lá em São Paulo, no Brasil, para ABAP? Então, em São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente tem quase 1.100 vagas agora, nesse exato minuto, em aberto. Gente, eu sei que vocês já viram profissão de tudo aí, né? Mas vocês já viram uma profissão que em uma cidade tenha 1.100 vagas de trabalho? Uma coisa específica, eu tenho que saber SAP ABAP. Eu acho que essa quantidade de vagas, minha opinião, é Uhum. porque é muita gente que não acredita no trabalho remoto, né? Tem muita gente que não... É porque assim, é falta de profissional mesmo. É. E tem um outro dado, gente, que é o quê? Por exemplo, né? Não é segredo falar, mas como a gente trabalha de casa, a gente consegue pegar quantos projetos eu consegui atender aqui, eu vou pegando. Se eu conseguir atender 3, eu pego 3. Tem gente que pega, a maioria pega no mínimo 2. A maioria. A maioria. Agora, você imagina quando a gente tinha aqui no cliente, que era difícil a gente ter 2 projetos, né? A gente tinha que estar alocado em um, ou então trabalhar à noite, se a gente quisesse fazer 2 projetos, a gente tinha que trabalhar à noite, ou então no final de semana ali, né? Hoje, gente, tem pessoas pegando 1, 2, 3 projetos, ainda tem essa carreta de vagas aqui, para você ter uma ideia. E aí, vamos lá, Portugal, vamos lá. Estava com quase 700 vagas para a BAP, né? Estou falando só a BAP, tá, galera? Só a BAP. Quase 700 vagas. Aí você imagina um lugar tão pequeno desse, 700 vagas em aberto, não tem gente no mercado, não tem gente no Brasil mais querendo se mudar para cá. Quem já queria já veio e está tratado.
E não tem as formações aqui, somos nós, se eu não me engano, mais duas aqui. Tem mais duas escolas dando formação. Tá? Hoje, inclusive, se a Priscila estiver online, um aluno nosso também, né, Priscila? De turma recente agora também conseguiu uma vaga, tá no LinkedIn dele lá, a gente foi lá, deu os parabéns para ele. Eu só não vou falar o nome para manter a privacidade do rapaz aqui. Mas mais um conseguiu, né, emprego hoje, na Accenture. Uma empresa chamada Accenture. Tá, então só para vocês terem uma ideia. Agora vamos fazer a seguinte dinâmica aqui, depois dela eu tiro 5 minutinhos, as dúvidas bem rápido e já passo para o Fábio no máximo 21h30, tá, Fábio? Ó, então o que eu quero de vocês, pessoal? Agora eu quero que vocês procurem aí quantas vagas, me diz aqui no chat, quantas vagas tem o SAP MM e o SAP FI, tá? Que é as formações que a gente dá aqui. Vocês vão entrar no LinkedIn, quem puder, digita aqui, ó, SAP MM. Vai dar um Enter, posicionar aqueles filtros ali. Eu quero saber em Portugal quantas vagas de MM e quantas vagas de FI tem aqui no mercado de trabalho hoje, aqui em Portugal. Deixa eu até ir para o chat aqui, vamos ver quem que vai responder essa. A gente vai tirar essa de letra aqui, deixa eu ver. A Maria está perguntando aqui, vaga de key user, você acha relevante? Super, super relevante. Passando uma moto aqui barulhenta aqui, tive que abrir a janela, apesar que aqui só me mata aqui, mas faz bastante barulho também. Mas é muito relevante, tá? A Luciana, se ela não explicou ainda, quando ela for passar na parte da de novo, ela gosta sempre de falar que quando vocês fazem a formação aqui, vocês não têm que procurar só vagas de consultores, tá? Vocês podem colocar como key users e também como utilizador. Hoje, galera, é sério mesmo. Alguém aqui já deve ter passado por isso. Você vai para uma entrevista numa empresa grande, eles te perguntam se você sabe trabalhar no SAP, tá? Mas isso é para pegar vaga de administrativo, outras vagas, boas vagas também, enfim. Eles já querem pessoas com experiência que saibam mexer no SAP, tá? Ó, a galera tá insana aqui, ó. Parabéns, galera. Parabéns, isso aí. Então, vamos lá, ó. A Luciana tá dizendo que tem 1.122 vagas em MM. Vocês acharam que a ABAP tinha muito, né? Não, 384. Hã? 384. Quanto? 384. Então, Para vamos mim, tirar. apareceu 427. Então, vamos tirar aqui. Vamos ver no meu, então, hein, galera. Primeiro, deixa eu ver aqui qual foi... O que vocês acharam aqui? Deixa eu ver, peraí. 1.122, a Luciana, 1.400. Não sei se vocês estão olhando também no Brasil, né, galera? Não, desculpa, eu estava a ver a Bélgica. Foi sem querer. Ah, a Bélgica, sim. Foi sem querer. Não, o meu tá Portugal, 427. Não faz mal. O Afonso ali falou que ele estava vendo Bélgica. 610 em Portugal. 610. Daqui a pouco eu já vou lá. Vamos ver quem passou mais próximo. O Paulo Nunes está falando que foi 1.675. O Vitor, Mas 800. essas vagas não é conforme o perfil que a gente completou, não? Não, os editores SAP MM é SAP MM. Só que, olha só, para você ver, tem uma diferença aqui, ó. Então tá, a galera já aprendeu pelo jeito, tá? Eu fiz essa dinâmica aqui só para ver se vocês realmente mexiam ali mesmo, né? Para saber como é que procura as vagas aqui no LinkedIn, para que vocês vejam com os próprios olhos, né? Porque ouvir a gente chegar na internet e falar é muito fácil, né? Mas aqui a gente gosta de ser transparente que vocês veem com os próprios olhos. Eu já abro aqui para ti, tá, Afonso? Então aqui, ó, vamos lá, vamos olhar. Vou olhar no meu aqui. SAP, eu digitei aqui, ó, vim na tela principal, se eu clicar no ícone aqui do LinkedIn, tá, ele vai para a tela principal. Então, eu venho aqui, SAP MM, e dou um Enter. Eu não cliquei em nada disso aqui que apareceu, não, só vou dar um Enter, Enter. Quando eu dei o Enter, eu vim aqui em vagas, o meu tá Brasil, no Brasil tem 1.236, eu vou mudar, porque eu não quero Brasil, quero Portugal. No Brasil tem 400, olha, em Portugal tem 432. Beleza? Então, quem chegou nesse número aqui é o número certo. Quem não chegou, provavelmente, é algum filtro aqui da cidade, ou, enfim, alguma coisa aqui, tá? Algum filtro. E o de FI, vamos ver agora, aí já vou digitar direto aqui, tá, pessoal? SAP FI, vou dar Enter. Estou vendo aqui, tipo, dando a entrada aqui nessas empresas que tem a vaga, mas pede experiência, 3 anos, 4 anos, inglês fluente.
Sim, gente, são vagas geral. Aqui não é vaga só para júnior, só para trainee, só para aqui tem várias coisas, tá? Aqui vocês têm que ir esmiuçando aqui e ver o que faz sentido para o teu caso, né? Mas é isso mesmo. É exatamente isso. Mas o que eu O digo SAP ABAP é o geral, é o global. Só que ali dentro, ele pode ser que peça várias coisas. Entre elas o inglês, que você vá no cliente, que, enfim, uma série de requisitos, tá? É exatamente assim. É igual quando eu vou comprar uma roupa, né? Eu sei que eu quero uma roupa. Agora, quando eu vou chegar lá, é um vestido de casamento, é não sei o quê, blá, 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 eu vou ter o meu filtro, né? Mas existe empresa que contrata sem o inglês fluente? Claro, gente. É óbvio. Isso é óbvio. O nosso idioma aqui em Portugal é português. Eu não falava inglês, para ser bem sincero para vocês, desde quando eu pisei aqui em Portugal há 8 anos, eu nunca peguei um projeto que precisasse falar inglês aqui em Portugal. Então, eu gosto de usar eu mesmo como exemplo, porque esse negócio é um mito tão que as pessoas usam como objeção, e as objeções, vocês têm que quebrá-las e não apoiar nela e falar, eu não vou fazer porque eu não tenho inglês, porque não existe isso. Não existe isso que é obrigatório. É óbvio que se você tem inglês, as suas chances aumentam. Agora, que é obrigatório, gente, não existe isso. Não Eu existe. acho que vai mais pela experiência, né, Fábio? Sim, Ali óbvio, por pela exemplo, agilidade, né? exatamente, você chega eu lá, vamos lá, vocês vão fazer entrevista, né? Vai 2 pessoas. Uma chega desenrolada, apresenta muito conhecimento técnico. E a outra, a única coisa que ela tem para oferecer é o inglês, porque não sabe logar no SAP direito. Quem que você acha que eles vão contratar, gente? Ué, quem tem Na hora mais que você for trabalhar, experiência, né? na hora que você for trabalhar, funciona assim no cliente, ó. Você vai ter o seu computadorzinho, uma mesinha, uma cadeira, você vai abrir o computador, né? Vai estar aqui o que você tem que fazer. Ih, rapaz, eu só tenho inglês. Eu não sei resolver isso aqui. Eu acho que vai muito no que a Lu ensinou ontem, né? Com relação a que tinha pessoa que tinha experiência, mas no final, ela que acabou ensinando o rapaz, ele não sabia nem mesmo instalar o SAP. Instalar o SAP, exatamente. Então, eu vejo muito essa história, deixa eu parar de compartilhar a minha tela aqui, eu vejo muitas essas histórias, eu não tenho inglês, não sei o quê, não sei o quê. Gente do céu, a Luciana não fala inglês, pessoal, a Luciana era enfermeira. Então, aqui dentro da própria ASAP, aqui, as pessoas que estão falando com vocês aqui, o Campolina também, é consultor de FI, instrutor que, nossa, o cara, nossa senhora, o bicho é um monstro aqui no SAP, não fala inglês. 20 anos de SAP, não sei o quê, não fala inglês. O Rodrigo Oliveira, eu acho que fala inglês, e o Fábio Silva, que vai dar aula aqui para vocês agora, fala um pouco, né, Fábio? Fábio, mas a questão da certificação da SAP, quando você tem o conhecimento para você entrar numa empresa, isso também não é um fator relevante? Relevante, não, mas tudo é diferencial. Por exemplo, eu tenho duas certificações na SAP. Eu tenho 2. Mas sabe que isso já me valeu alguma vez na vida? Nada. 0. Consultores SAP certificado, gente, eu vou chutar um número aqui, vocês vão falar assim, cara, é mentira, mas se vocês forem procurar, vocês vão ver que é verdade. Deve ter, no máximo, 5% dos consultores da SAP são certificados. É Porque verdade, eu pesquisei sobre isso hoje. Você pesquisou, Rodrigo? Pesquisei, é verdade. Eu não conheço o Rodrigo, De tá, galera? 40... Deixa eu fazer só um complemento também. Boa noite, chefe. Boa noite, gente. Deixa a só o Rodrigo certificação- completar. Deixa só o Rodrigo completar, que ele começou a falar aqui, aí depois você já emenda a seguida dele aqui. Eu ouvi isso hoje, de 40 consultores, 5 têm certificado. E olha lá. Pois é. Grande parte acaba por aprender on projects. Realmente é isso, eu vi isso hoje. É isso aí. Ô, Nuno, agora espera aí só a Lu falar agora, depois o Nuno Albuquerque, se quiser falar, a gente entra aqui, tá? A SAP, ano passado, mudou a metodologia de certificação.
enquanto a gente precisava fazer a prova de certificação uma vez e não fazia nunca mais, uma vez certificado, certificado para sempre. A partir do ano passado, a gente tem que se recertificar todos os anos. E isso tem um custo muito elevado para o consultor. Às vezes, as consultorias pagam essa certificação para o consultor, mas muitas vezes é a gente que tem que arcar com esse valor. E é um valor bem elevado. A gente posiciona vocês, quando a gente dá academia, para essa certificação, porque vocês saem preparados da academia para minimamente saber fazer uma prova de certificação. A gente tem outras ferramentas também que a gente passa para vocês na academia, mas essa recertificação anual afastou muitos consultores da SAP. Então, a SAP agora está se vendo maluca para trazer os consultores de volta para a prova de certificação, porque muita gente não vai mais fazer, certificar anualmente. Então, isso afastou muito. Então, assim, se já era, assim, barata, mosca branca, agora com a prova de certificação todos os anos, vai se tornar, assim, muito, muito menos desejado ainda. Fora que tem muita vaga para pouco consultor também. Se ainda for colocar a certificação em cima, aí é que não vai encontrar mesmo. Então, assim, não é um fator relevante. Tem outras áreas que a certificação é um fator, assim, nossa, muito relevante, mas dentro da SAP, dentro do mundo das consultorias e entre os consultores, ela está cada vez mais escassa. Mas, por exemplo, eu pesquisei sobre a Luciana também, enfermeira, largou a enfermagem para seguir o marido, pegou, entrou para dentro dessa profissão. Agora está montando uma coisa aí com as mulheres também. Quem for mulher e fazer esse curso, cola na Luciana, porque ela tem a senha de ajudar as mulheres lá certinho. Meninos do SAP, é isso aí. Tô de olho, tô de olho. Tá vendo? O Rodrigo aí, a gente não conhece o Rodrigo, tá? Nunca viu o Rodrigo, enfim. Conhecendo aqui agora, mas ele tem a prova viva do que a gente está falando aqui, é prova da nossa transparência, porque aqui não tem ninguém para enganar ninguém, não, porque esse mundo SAP é pequeno demais da conta, tá? Isso é um ovo. Então, o que você fala aqui... Não fica longe para pegar essas informações. Só entrar no YouTube, procurar sobre SAP, vai aparecer tudo de vocês. Pronto. É isso aí. Bom, então, assim, só para resumir, então, para fechar o assunto aqui da certificação, é outra coisa que não é relevante, porém, se você tiver, é muito importante. Você imagina, vai chegar numa empresa um currículo de alguém que fala inglês e é certificado. Para já, prova que essa pessoa é uma pessoa fora da curva. Fora da curva. Pô, o cara já aprendeu inglês, já fez certificação e blá, 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 blá. Então, quando eu fiz as minhas formações lá, foi mais para título pessoal. Eu falei, cara, não, eu quero que esse povo me veja como um cara foda, sabe? E outra porque eu gosto de estudar mesmo, eu sou um cabeção mesmo. Você quer me divertir é colocar coisa para eu poder estudar, né? Então, eu fui lá e fiz. Eu já contei minha história aqui, tem minha história na internet aí também, viu, gente? É cabulosa. Então, eu né, fui taxista, dona de casa, catava esterco para levar dinheiro para dentro da minha família. Mas quando eu consegui dinheirinho aqui no SAP e tal, eu fui fazer. Fiz técnico de telecomunicações, técnico em processamento de dados, bacharel em sistema de informação, mestrado em business intelligence, tem 2 certificações na SAP. Chega um currículo desse, ok, tá. Só que quando eu consegui SAP lá, o que eu era? Nada, tinha 2º grau completo. Era o que eu tinha quando eu comecei. Sabia falar inglês? Nada. Mal mineirês, né? Eu sou mineiro lá de Belo Horizonte, mal mineirês, tá? Então, certificação não é relevante. Se você tiver, é um diferencial. Se você tiver inglês, é relevante? Não, mas se você tiver, é um diferencial. Mas não usem isso como objeção, para vocês não começarem o curso aqui conosco, tá? Conosco no lugar onde é que vocês quiserem aí. Fechou? Galera, olha, estourei de novo o horário, quer dizer, falei até 21h30, são 21h32. Eu vou tentar ficar um pouquinho mais com vocês aqui, tá? E deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta aqui. O algoritmo de LinkedIn traz o número de vagas conforme o perfil da pessoa. Pode ser. Pensado. A Lu fala até francês. Pô, evoluiu, hein? Caraca. Fora que a certificação é muito cara. Sim, a certificação é $600 cada uma. Eu fui reprovado na primeira... Tive que ir lá pagar do meu bolso mais $600 e fazer a segunda, né? 1.200
dólares, foi que eu gastei na altura. Se fosse convertido na taxa de hoje, eu gastei para aí uns 8 mil, 9 mil reais para poder fazer as provas do meu bolso. Então, o Calu falou que a certificação vai ter todo ano, você pode ter certeza absoluta. Eu não faço nunca mais. Nossa, Deus. Olha aqui, ó, a Luciana Silva está falando aqui que ela viu hoje a certificação mais barata está $1.512. Um ano, uma tentativa. Se você for reprovado, tchau. E é muito difícil, vai por mim. Eu fiquei enjaulado em casa 6 meses, enjaulado mesmo, trabalhava de 8 a 5, ia para casa, estudava, final de semana, estudava, igual um louco, comendo livro atrás de livro, e fui lá e fui reprovado. Porque não é igual você tá usando aqui o SAP, sabe? Eles vão esmiuçando, perguntando uns treinos lá que, meu Deus do céu, sério. Eu falava, gente, eu não sou consultor. A informação que eu tive hoje, eu acho que isso aí é irrelevante para o que a gente precisa. Esquece a certificação, vai por mim. Tá? É óbvio, você tem recurso, tem dinheiro, tem tempo, tem tudo, força de vontade, faz. Vai lá e faz. Agora, eu, sei lá, me apegaria tanto a isso não, tá? A programação da SAP é única, certo? Não dá para integrar outras linguagens para SAP. Exatamente. O SAP é tão foda que ele fez a própria linguagem de programação. Eu nem sei se existe outro sistema que tem isso, tá? Foi até um negócio para a gente pesquisar lá. Mas eu acho que o SAP é o único sistema do mundo que tem linguagem própria. Por isso que a gente ganha tão bem, é um profissional muito difícil de se achar, que são os consultores da SAP, no caso da programação do módulo ABAP. Fechou? Galera, eu vou tentar ficar aqui mais um pouquinho com vocês, fechou? E amanhã, eu combinei com a Priscila aqui, eu vou tentar, não é uma promessa, eu tentar falar com vocês aqui no meio da tarde, a gente abrir uma sala para a gente ficar trocando essa ideia igual a gente trocou aqui hoje, tá? Tudo com muita transparência, acho que deu para notar, né, para vocês notarem aqui que a gente não está aqui para brincar e nem para enganar ninguém. Faz a formação conosco quem quer, não é fácil, tá? Mas quem pagar o preço vai colher bons frutos lá na frente. Fechou? Luciana, é você ou é o Fábio? Somos nós. Que beleza. Somos nós. A gente só dá aula junto, a gente trabalha junto, então, ó, cadê? Vem cá. Ah, lá ele aí, Xará, entramos lá aí, ó. Filtro hoje de fundo justamente para ele poder ficar aqui do meu ladinho, mas ele vai entrar na sala aqui e vai falar junto comigo. Eu tô desenhando meu relacionamento assim também, viu? Eu e minha esposa, os dois trabalham em casa agora também, já montamos o estúdio dela aqui e é grudado o tempo inteiro. É bom, viu, gente? Vocês querem esse tipo de melhor coisa. É top, viu? E é isso aí, pessoal. Quando vocês entrarem no SAP, leva o cônjuge, porque um consultor SAP em casa já é bom. 2 é maravilhoso. Luciana, contigo, meu bem. Mas eu não baixei Gente, o SAP. boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão depois de ontem? Todo mundo sobreviveu ao primeiro contato? Andréia, boa noite. Joel, boa noite. Quem mais está de conhecido aqui? Teve uma galera hoje Boa comigo noite. à tarde. Priscila, autoriza o meu Fábio aí a entrar? Pronto. Teve uma galera aí hoje de tarde. Rafa! Teve uma galera aí hoje de tarde comigo instalando a SAP. Foi muito legal, muito produtivo, e a gente é assim mesmo, tá? A aula de hoje é bem legal. Eu vou fazer uma pequena introdução e depois eu vou passar para o Sênior a palavra, tá? O Sênior é esse pequenininho que está aqui do lado, dá um tchau aí, por favor. Aí. Esse é o Fábio Silva, que é o consultor SAP MM Sênior, tá? O Fábio tem mais de 20 anos de experiência com SAP, 23, né? 23 anos de experiência com SAP. Já trabalhou em milhares de projetos de implementação, migração, rollout, sustentação, e eu acabei por me inserir nesse mercado por causa dele, né? Eu olhei para o lado e falei, opa, isso aqui eu posso aprender. Já vinha com uma experiência dentro de armazéns de logística, então já sabia mais ou menos como a coisa funcionava e já tinha mais ou menos uma noção de como a SAP trabalhava, que na empresa que eu trabalhava, a gente também usava a SAP, né? Então, assim, foi tudo casando. Aí eu mudei para Portugal, aí não me encontrei na minha área e falei, bom, por que não tentar? E migrei de carreira em 2022, já estou indo aí para o
4º ano de SAP. Sou instrutora da ZAP desde o ano retrasado, o Fábio desde o outro ano. A gente está indo para a nossa 13ª turma, agora que vai iniciar. Já formamos mais de 150 consultores e é muito gostoso. Hoje eu abri meu LinkedIn, o Rodrigo até falou, eu sou muito ativa no LinkedIn, tá, gente? Eu sou militante da causa SAP de verdade. Tenho muitos amigos dentro da SAP e tenho muitos colegas também de profissão. E hoje abri meu LinkedIn e vi que um aluno nosso, de umas turmas passadas, ele já estava trabalhando como consultor SAP do módulo de materiais, e ele fez um curso de SuccessFactors, que é um sistema dentro do módulo de recursos humanos, e ele está empregado numa Big Tech, que é a Accenture, e foi muito legal ver o nome dele e ficar assim, sabe, ver o sucesso do nosso aluno. E, graças a Deus, isso tem acontecido com frequência. O Fábio falou uma coisa muito importante, eu deixei essa pergunta para vocês ontem e vou fazer a pergunta novamente. Na hora da gente entrar no mercado de trabalho ou dar continuidade a um projeto de carreira, a gente precisa se perguntar o que eu tenho para oferecer para aquele empregador. Porque só fazer uma academia SAP... É só fazer uma academia SAP, mas eu desenvolvi algum projeto, eu tenho alguma experiência prévia, todo mundo aqui tem experiência no mercado de trabalho. Como é que a gente vai colocar essa experiência para frente, para se valorizar? Eu tenho outro idioma? Sim, eu tenho outros idiomas. Eu tenho inglês, eu tenho espanhol, eu tenho francês, ou eu não tenho nenhum outro idioma, mas eu tenho um amplo conhecimento dentro da área de contabilidade, dentro da área financeira. Então, é isso que a gente tem que colocar para frente. Não eu vou fazer um curso de SAP e eu vou entrar no mercado de trabalho. Não é bem assim que funciona, quem dera que fosse assim que funcionasse. A gente tem que se colocar nesse lugar também de eu fiz o curso de SAP, o que eu tenho para oferecer para aquele empregador que vai fazer aquele empregador me contratar? Pô, eu tenho uma experiência de 20 anos de logística. Opa, eu já estou me diferenciando do outro colega. Pô, eu estudei SAP, MM e me aprofundei em cadastro de dado mestre. Eu tenho um amplo conhecimento em cadastro, ali eu me garanto, sei configurar, sei parametrizar, sei cadastrar. E outra coisa também, a gente não se coloca, quando faz o curso, como, eu só vou procurar vaga para consultor SAP MM Júnior. Não, às vezes dentro da empresa que você trabalha já tem uma oportunidade para analista funcional, para consultor júnior, ou então tem uma vaga ali para key user, ou então tem uma vaga para utilizador independente. Se colocar como detentor do conhecimento SAP, no meu caso, no módulo de materiais. No caso do colega de amanhã, no módulo de finanças, com ampla experiência em contabilidade, ou não tenho, vou buscar conhecimento em contabilidade. Uma coisa que a gente valoriza muito pouco nos dias de hoje, que está se tornando assim, um diferencial muito grande, é a experiência com inteligência artificial. O mercado está cobrando isso da gente aliar o SAP com a inteligência artificial. Como é que eles trabalham juntos? E procurar sobre isso também. Tem as ferramentas de inteligência artificial, vocês conhecem? Tem o ChatGPT, tem o Claude. Não dá só para procurar a receita do bolo, a série da academia, a dieta. Vamos começar a procurar conhecimento também nas ferramentas de inteligência artificial, que eles têm muito para trazer. Ô, João, eu vou abrir a fila no final, pode ser? Ou é muito urgente? Se for muito urgente, bota aqui no chat. Mas eu vou... Luciana, mas eu vou... não é teoria, não. A gente tem muita preocupação com isso, tá? Paulo,
porque a gente não forma só, a gente não quer só dar o curso de formação de consultores, a gente forma profissionais, e eu tenho responsabilidade na formação que eu dou. Eu não dou só o conhecimento, eu tenho responsabilidade de formar profissionais amplos, ativos e autônomos para o mercado de trabalho. Então, assim, não é só teoria, não, é sobre SAP, tá bem? Fala, João, então, pode mandar ver. Oi. João. Oi, Oi. João. Oi. Diga. Eu ia perguntar, por acaso, era mesmo isso. Mesmo antes de começar a falar da inteligência artificial, eu ia perguntar. Porque assim, agora há muitas profissões que elas estão a ser substituídas um pouco pela inteligência artificial. E então, Não é o nosso caso, graças a Deus. Mas, assim, é uma ferramenta que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia de trabalho, é importantíssima. A SAP desenvolveu um mecanismo vamos dizer assim, um mecanismo de inteligência artificial que a gente integra com o nosso trabalho. Então, muitas atividades que eram, assim, por exemplo, muito maçantes, trabalho mesmo puxado, a gente pode puxar a inteligência artificial para trazer uma certa automatização de determinadas funções. Dentro do módulo de materiais, a gente já tem muito isso. O nome da inteligência artificial que a SAP desenvolveu chama-se Jolie. Tá? Alguns falam Jolie, outros falam Jolie. Depois você dá uma olhada lá, ela é acoplada com o Microsoft Copilot, que aí, ó, fez o curso da Jolie, viu? Que é uma ferramenta de inteligência artificial da Microsoft. Então, você saber ter noções de Copilot, saber ali mexer direitinho com a Jolie é muito bom. Isso que a Maria está falando é interessante. Ontem eu coloquei na apresentação, a SAP tem um pool de cursos gratuitos, que é o Learning Hub, tá? Não são cursos muito aprofundados, mas são cursos interessantes, mas nenhum curso a ponto de substituir uma academia, são cursos complementares. Depois que você já tem um conhecimento básico, bem aprofundado, aí sim você está apto para fazer os cursos que a SAP oferece, que são cursos bem direcionados e bem específicos e dão um plus aí no currículo de vocês. É interessante, sim. Eu, por acaso, fiz 2 cursos da metodologia Activate no site da SAP e foi muito bom, me agregou bastante. Vamos lá, então, vamos para o grosso de hoje. O Sênior está aqui do meu lado. Sênior, já está na sala? Já está na sala. Deixa eu compartilhar a minha tela, todos vendo a minha tela. Bem-vindos ao SAP Experience, aula de MM. Qual é o nosso objetivo? É formar profissionais SAP com conhecimento amplo, autônomo e aptos ao mercado de trabalho, tá? É isso que a gente quer com a nossa formação e, graças a Deus, a gente tem conseguido cumprir com os nossos objetivos, oferecer conhecimento sobre o módulo, tornar vocês profissionais independentes, para na hora que chegarem no cliente, nos seus ambientes de trabalho, que vocês consigam trabalhar de forma autônoma, saber fazer um movimento, saber fazer uma parametrização, saber analisar um documento de forma autônoma e saber apontar direcionamentos ali para aquele incidente, para aquele gap, e assim vocês vão estar aptos ao mercado de trabalho. Novamente, não damos só o curso de SAP, era muito fácil jogar a matéria. Não, a gente não faz isso. A gente forma profissionais, tá bem? Completamente, desde o zero até a mentoria de carreira. Como é que funciona a nossa formação de SAP MM, tá? São 100 horas de carga horária total, divididas em 70 horas de conteúdo teórico prático e 30 horas de estágio supervisionado por nós, através do desenvolvimento de um projeto. Esse projeto ele é opcional, tá bem? Não, vocês não são obrigados a cumprir. Tem gente que tem uma demanda de trabalho muito grande e opta por não cumprir o estágio, não tem problema, sai com o certificado das 70 horas de conteúdo teórico prático, tá bem? A gente tem uma ficha técnica, no final eu vou mostrar para vocês, com todo o conteúdo que a gente dá, aula por aula,
As aulas são ao vivo, às segundas, quartas e quintas. Às vezes, a gente pede para puxar uma aula para terça, para dar um pouquinho além do conteúdo. Às vezes, a gente passa um pouquinho do horário também. E a gente também, às vezes, todas as academias, a gente pede 2 sábados para cada turma, para dar conteúdo que a gente não gosta de picar durante a semana. As aulas são de 21 às 23 horas, horário de Portugal e de Angola, ou das 17 às 19, horário do Brasil, de acordo com o fuso horário BR, tá bem? Horário bem de boa, bem tranquilo, a gente não atrasa. Às vezes a gente passa um pouquinho da hora que a gente fala pra caramba, mas atrasar a gente não atrasa não, tá? A gravação fica disponível para vocês no dia seguinte da aula, para vocês reassistirem quantas vezes vocês quiserem, e acreditem, isso é uma coisa maravilhosa. Eu acabei de fazer um curso de SAP e as aulas foram, tinha gravação, mas a gravação ficou disponível só por um mês, eu não consegui reassistir e foi assim, bem drástico. O ambiente de treinamento da ZAP é um ambiente que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, pode treinar, pode entrar. Eu só vi o ambiente da ZAP cair uma única vez nesse tempo todo. Quem vai ser aluno nosso, a gente tem um grupo no WhatsApp que é exclusivo dos alunos, é um grupo da turma. Isso é um canal direto com a gente, instrutor, comigo e com o Fábio, para facilitar a comunicação e a interação. E a gente atende vocês no maior carinho do mundo, tira dúvida, se tiver uma dúvida mais profunda, a gente abre sala e faz atendimento bem personalizado. A Priscila sempre está de boa, alinhada com a gente. A gente precisa de uma horinha aqui com esse aluno. Beleza, a gente entra, faz porque está com dúvida e tal, mas a gente deixa todo mundo sempre nivelado. E acreditem, isso é um diferencial muito grande quando a gente está falando de um curso de SAP. Ter esse contato direto com o instrutor é um diferencial muito grande mesmo, porque geralmente os instrutores estão lá em cima de um pedestal e a gente fica aqui cheio de dúvida e às vezes tem vergonha de perguntar, às vezes não quer perguntar na frente dos outros alunos, então ter essa interação com o instrutor é muito importante, muito relevante na nossa formação, tá bem? As apostilas do curso de MM são em português, não são em inglês, estão atualizadíssimas. As atividades que a gente passa para vocês, tanto durante as aulas quanto depois das aulas, são 100% práticas, não tem atividade de prova, marcar X, nada disso, é tudo no SAP mesmo. Vocês aprendem a fazer relatório, BBP, estimativa, relatório de evidência, um monte de documento, especificação funcional. Na Classroom, todo mundo que fizer o curso tem o acesso ao Google Classroom da turma, e a gente todos os dias posta lá o material extra daquele tema para a turma, um PDF para vocês darem uma olhada. No final do curso, a gente leva um workshop de gestão de projetos de 4 horas de duração, 4 a 5 horas de duração, que acontece no sábado. Essa turma agora vai acontecer no dia 28, e é um workshop bem interessante, porque posiciona vocês frente aos tipos de projeto e as metodologias de gestão de projetos que acontecem aí no mercado SAP, tá bem? E tem ainda a mentoria de carreira depois da formação, tá? A Priscila, a Cris analisam o currículo, analisam o LinkedIn, dão feedback, ajustam o currículo e o LinkedIn de vocês. A gente manda a lista das empresas para vocês mandarem currículos, posiciona vocês frente ao LinkedIn e desde a primeira aula a gente começa a encher o saco de vocês assim, como é que tá o LinkedIn? Me adiciona lá, e a gente vai dando uma olhada, vai indicando para vocês quem são os influencers que a gente deve seguir, quem não são os influencers que a gente não deve seguir, a gente não deve dar ouvido, porque tem muito, eu li isso outro dia, achei muito interessante, no mercado SAP tem muito cego guiando cego, e a gente não quer que os nossos alunos caiam nessas esparrelas não, tá? Então, assim, a gente quer que vocês tenham, assim, um olhar mais crítico, porque tem muita gente falando, muita gente ouvindo e muita gente, querendo se aproveitar disso. Então, a gente vai abrir aí o 13º curso de formação de SAP em MM, já tem mais de 150 profissionais capacitados,
E a gente começa aqui a falar do MM. Sênior, boa noite, tudo bem com você? Está longe você? Vamos abrir aqui a apresentação do MM e falar o que é o MM. O que é o MM para você, Sênior? Vou fechar aqui. Gente, toda aula a gente tem problema com isso. Toda aula. Deixa eu fechar aqui meu microfone. Espera aí. Fechar aqui meu som, meu microfone. São anos trabalhando juntos e anos a gente... Pronto. Está todo mundo me ouvindo? Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Fábio. Não está legal o som, gente. Lu, Fábio, o som não está legal. Está muito baixo. É um fundo que é utilizado dentro da SAP. O som está ruim. Alô, vocês estão ouvindo? Fábio, Luciano. Eu acho que o som está ruim, está bem ruim o microfone. Desliga aí o teu fone. Desligar o microfone da Luciana e ligar o do Fábio. Melhorou agora? Ele tem que falar. Ai, sai daqui. Pronto. Desculpa, gente. Ajuste. Vamos lá. Pronto. Então, Melhorou? Agora tá bom. Pronto. ossos do ofício. Ossos do ofício. Tem que jogar pratinho para tudo que é lado. Tem Team, tem Zoom, tem Meet. Esse é um plus também, né? E quem sabe um dia vocês também esteja aí com 1, 2, 3 projetos aí, por aí vai, né? Isso é a oportunidade que o SAP também proporciona a vocês, tá? Com a experiência que vocês vão adquirindo. Então, voltando, né, o módulo de materiais, né, é o módulo que você utiliza quando surge a necessidade de aquisição de um material, de um bem ou de um serviço dentro de uma empresa. Então, você utiliza o módulo de materiais, tá? Onde você vai buscar uma fonte de suprimento, um fornecedor, e você pode utilizar processos de negócio para poder otimizar ou então tornar esse processo de aquisição de forma mais controlada, de forma mais organizada dentro de uma empresa, né? Através do próprio SAP, você pode configurar. João, seu microfone está aberto, está atrapalhando a gente. Pri, muda o microfone do João aí para gente. De ativação. É o seu. Pronto. Valeu. Dentro do módulo de materiais, você tem, como em todos os módulos do SAP, você tem uma estrutura organizacional, tá? E dentro dessa estrutura organizacional, você configura dados mestres que vão ser utilizados dentro do dia a dia, na rotina de uma empresa, né? No dia a dia, como? Na criação de documentos que nós chamamos de documentos transacionais. Que é o que a gente vai fazer na prática de hoje. Que é o que a gente vai fazer na prática de hoje. Então, você precisa ter uma estrutura organizacional construída dentro do módulo, isso é parametrizado dentro do sistema. Você cria os dados mestres, né, dentro do módulo de materiais. O módulo de materiais tem alguns dados mestres que auxilia vocês e os colaboradores dentro de empresas a trabalhar, né, e realizar os processos diários. E você cria esses documentos transacionais para poder fazer a aquisição de bens, materiais, serviços, da entrada de mercadorias, da entrada de fatura de fornecedor e por aí vai. A gente tem um diferencial na academia de MM que a gente trabalha as duas visões na academia de MM. A gente trabalha a visão do sistema através da ótica do utilizador. Então, vocês vão aprender o que o utilizador faz no dia a dia dele. A gente ensina. Mas vocês vão aprender também um backstage, que é o que o consultor faz. Como é que a gente, consultor, trabalha com aquela ação do utilizador?
Por exemplo, uma criação de um documento transacional, uma requisição de compras. Como é que a gente trabalha um incidente dentro de um documento? O cara foi lá tentar criar uma requisição de compra de um determinado material e não conseguiu. Qual foi o erro? Vamos analisar esse erro? Vamos analisar esse erro junto? Então, a gente aprende a emitir o documento, a fazer o documento e aprende a analisar o incidente que ocorreu, que possa ocorrer com aquele documento. Um outro movimento que a gente faz na academia também é aprender sobre a configuração do SAP, que o Fábio falou. Configuração é a mesma coisa que parametrização. No SAPês, é parametrização. Para a gente que está iniciando e tal, é configuração. A gente aprende a configurar o módulo de materiais e deixar ele apto para o utilizador usar e realizar os seus processos de negócio dentro do sistema. Então, no teor, assim, a gente traz o processo de negócio para transformar ele num processo sistêmico. E o módulo de materiais, ele conversa muito com a logística, né? Que é compras, armazenagem, trabalha muito com administração de depósitos, com a compra de matéria-prima, insumos. A gente faz muito link com linhas de produção, módulo de PP, conversa muito com o módulo de MM, módulo de PM, que é o módulo de manutenção, conversa muito com o MM também. Então, durante a academia, a gente faz esses links com outros módulos e, é claro, o módulo de finanças está incluso, tá? Por que o MM é estratégico? Primeiro, porque é um módulo core. Segundo, core, sem ele o sistema não consegue operar. Sem ter um cadastro de um material, o sistema não funciona, né? Sem ter dado mestre de material, o sistema não funciona. Então, o MM é um módulo core. Como eu expliquei ontem, é igual a finanças. Não funciona sem um módulo de FI, por isso que a demanda é tão grande por profissionais. É um módulo core do sistema. O controle rigoroso de custos e compliance, através do SAP, que existe controle de compras, controle de preços, e essas informações são muito importantes para gerar relatórios de compliance para as empresas. Automatização de processos manuais. Pode mutar o microfone, por favor? Muta aqui, ó. Muta aqui. Aqui. Isso. Desativação. Obrigada. Automatização de processos manuais, visibilidade completa da cadeia de suprimentos. E aqui a gente vai falar de um pouquinho de mercado de trabalho. Nós somos requisitados em indústrias, no varejo, serviços, setores regulados, porque o material do sistema está nas nossas mãos, tá? Então, os salários são competitivos devido à nossa especialização técnica, conhecimento de processos empresariais mais críticos, né? Afinal, é ali que está indo o investimento da empresa, né? Nas compras. E depois na administração desses armazéns que vão guardar essas compras. Os salários, a demanda existe porque o módulo é essencial para operações de médio e grande porte, tá bem? Aqui a gente entra no ciclo do processo de suprimento. São 8 passos, mas a gente vai trabalhar muito esses 8 passos durante 30 aulas, né? Quer falar um pouco da determinação, da fonte de determinação, não, do ciclo do processo de suprimento? Sim. Olhando assim, parece simples, parece rápido, né? Mas por trás a gente tem várias etapas de configuração para que possa ser gerado todo esse ciclo de forma bem coesa, bem amarrada, né? Então, o primeiro passo seria a determinação de uma necessidade, é quando você tem a necessidade de comprar um material, comprar um bem para a empresa, adquirir um serviço para algum setor específico, para alguma área. Você tem a determinação da fonte de suprimento, que é o segundo passo, é onde você vai em busca do seu fornecedor, né? Então, você vai buscar o fornecedor no mercado. Para melhores preços, Isso. Melhores condições, menores prazos, é onde a gente se joga no mercado para conseguir a melhor fonte de suprimento para aquela compra. Depois, você tem a seleção do fornecedor, né? Você opta por um fornecedor.
Esse fornecedor, você pode fazer um processo de pedido de compra para ele, ou pode fazer um processo licitatório antes de adquirir, né? de escolher o fornecedor para fazer o pedido de compras. Fazendo o pedido de compra, você tem a monitorização desse pedido de compras até a entrada da mercadoria, né? Ali a gente começa a fazer a gestão dos estoques. A partir desse momento que entra a mercadoria, como a Luciana falou, nós temos a gestão dos estoques, então a gente tem ali a parte de armazenamento, transferências, inventários e por aí vai, tem todo o ciclo ali dentro. E depois que você recebe o material, obviamente que o seu fornecedor ele vai enviar a você a fatura. Você precisa pagar o fornecedor pelo material, pelo bem ou pelo serviço que ele realizou. Então, você vai entrar com a fatura do fornecedor no sistema e, automaticamente, quando você gravar essa fatura, tem toda uma parametrização por trás que vai gerar documentos automáticos, né? Lançamentos automáticos no módulo de FI, tá? E gera um documento contábil e, a partir daí, o colega de FI ou os funcionários que trabalham no financeiro, no contábil de uma empresa, vão tratar esse documento contábil até fazer o efetivo pagamento ao fornecedor. É assim que funciona a cadeia. E isso a gente vê nas nossas 30 aulas da academia, tá bem? A gente aprende a estruturar, a parametrizar uma boa estrutura organizacional, a gente aprende a fazer uma boa gestão dos dados mestres, e são 5 dados mestres. A gente aprende a fazer a melhor determinação, a análise da determinação da fonte de suprimento. A gente aprende a analisar esses documentos transacionais do passo 1 até o passo 8. Hoje a gente vai falar na prática sobre a criação de um documento transacional no SAP. A gente vai fazer a prática de criar uma requisição de compras, que é o primeiro passo do nosso ciclo do processo de suprimento. É onde começa, tá? É onde começa tudo. Então, a gente vai dar esse cheirinho para vocês da requisição de compras. Um ponto de atenção, não façam junto com a gente, tá bem? Não faça junto com a gente. Acompanhe a explicação que a gente vai fazer, vai conduzir a partir de agora. Preste atenção ao exercício proposto, porque o objetivo dessa prática não é vocês fazerem junto com a gente. O objetivo é que você consiga fazer o mesmo exercício de forma autônoma. Esse é o objetivo da nossa prática. Depois que a gente fizer a requisição de compras, tanto que se vocês entrarem no sistema, vai bloquear, tá bem? Não vão conseguir entrar no sistema ao mesmo tempo para gerar um documento transacional. O objetivo dessa prática é que depois vocês entrem no sistema e façam essa requisição de compras de forma autônoma, de forma independente. É isso que a gente quer criar em vocês, esse é o objetivo de toda a nossa academia. No final da prática, ela vai gerar um documento, um código de um documento. Esse código desse documento vocês vão trazer para a aula de sábado e a gente vai checar documento por documento, tá bem? Então, deixei aqui algumas dicas, se quiserem printar a tela, fiquem à vontade. O código da transação é ME51N, transação é uma ação dentro do sistema. O código do material é TM12AMAT01. O centro logístico para qual a gente vai fazer essa requisição de compras é o centro 0510 e a quantidade é de 100 unidades, tá bem? Bora lá, partilha aí tua tela. Às vezes, eu posso utilizar o meu de estimação. Quer que eu faça o seu? Quer que eu faça no meu? Aqui. Não, eu faço aqui no meu, não tem problema, não. Já estou aqui mesmo. Eu já estou partilhando aqui. Já? Já. Então, desce a mão aí. Partilhamento, então. E vamos nós. Ontem a gente instalou o SAP. Vocês conseguem ver minha tela? Todos? Aqui, sim, senhor. Sim, sim. Perfeito. Se alguém for utilizador de próteses oculares igual a mim, aqui no cantinho, no Meet, na tela do Meet, vocês conseguem dar zoom, tá?
Então, a gente, é só clicar aqui que a tela dá uma aumentada no computador de vocês. Tá. Para criarmos a requisição de compras, como a Luciana falou, a gente acessa uma transação que nada mais é do que uma ação que a gente executa dentro do sistema, um processo. Então, a gente vai executar uma requisição de compra, a gente vai acessar a transação NE 51 N de navio. Tá. Automaticamente, o sistema vai levar para a tela de criação de requisição de compras. Eu vou criar uma requisição de compras, eu posso escolher o tipo de requisição, eu vou escolher o tipo NB, requisição de compras normal. Eu vou inserir o material, meu material de estimação, meu querido material. Não, você vai inserir o meu, que eu botei no slide da turma. Eu vou cantar aí para você. Tá bom, meu amor, utiliza o seu. Utiliza aí o meu, que o meu está mais alinhado. Tá TM12, é esse que vocês vão utilizar também, tá? TM12 AMAT 01. TM12. T de tatu, M de mamãe, 12. Tem certeza? Tem. Vamos lá. TM12 AMAT 01. Aqui. Pronto, tá aí. Prontinho. Pronto. TM12 AMAT 01. Vocês podem digitar o código do material no campo material, tá bem? O Fábio fez uma busca ali, porque ele não estava encontrando o material, mas vocês podem só digitar e dar um enter que já vai aparecer para vocês. A quantidade, a compra para o centro 0510. Então, centro 0510. E a quantidade é de 100 unidades. 100 unidades. Isso. E o depósito? O depósito pode ser o 0511. Pronto. Por que eu estou colocando o depósito? Boa. Eu estou colocando o depósito na criação dessa requisição de compras porque eu vou fazer uma compra para estoque. Quando eu faço uma compra para estoque, eu não coloco nenhum tipo de classificação, de categoria de classificação contábil. Só coloco o material, a quantidade, o centro e o depósito. A partir desse momento, eu dou um Enter. Ele trouxe de forma automática aqui um preço, provavelmente porque esse material já deve ter um registro info de compras, né? Deixa eu ver aqui. Tá, datas, quantidades. Ele traz várias informações do dado mestre de material, como o nome, texto breve, o grupo de mercadorias. Isso, quando vocês forem criar a requisição de vocês, deem uma olhada nessas abas que estão ali no detalhe do item que a gente está solicitando a requisição de compras e deem uma estudada nisso, que é interessante. Tem várias informações ali que são relevantes. A partir desse momento, que eu joguei algumas configurações, eu clico nesse botão aqui em cima, essa balança aqui, né? O símbolo de uma balança, para verificar se tem alguma mensagem de erro ou não. O sistema conversa comigo diretamente pelo status bar, sempre do lado esquerdo. É uma das partes mais importantes do sistema, que todo e qualquer tipo de mensagem, o sistema vai colocar para você desse lado inferior esquerdo, tá? Ele diz que não ocorreu nenhum tipo de mensagem durante a verificação, é sinal que a minha requisição de compra está apta a ser gravada. A partir desse momento, eu posso clicar aqui no botão gravar e o sistema me gera um número de requisição de compra. É esse número que vocês vão trazer para a aula de sábado, tá bem? E a gente vai analisar documento por documento, tá? Se não conseguirem fazer, tentem olhar ali. Tem alguma informação sensível dessas que eu passei faltando? Será que eu coloquei certo nos campos? Será que eu tive atenção ali? E não esqueçam de copiar esse código para a gente dar uma olhada no sábado, beleza? A Priscila vai colocar no grupo depois essas informações, um print com essas informações que são sensíveis, tá bem? E é essa a nossa prática. Pode parar de partilhar aí que eu vou abrir a fila.
Vamos lá. Obrigada. Você já criou a requisição de compras. Show. Deixa eu abrir aqui lá de cima. Essa é rápido, hein? Boa noite, Luciana. Baixei o SAP, fiz aquela modificação para o SAP tradicional. Quando foi abrir hoje à tarde, voltou para a primeira versão. Não sei o que pode ter acontecido, não era para ter feito isso. Às vezes, Edisrane, você não fechou todas as janelas, tá? Você tem que fechar até a janela de entrada no servidor, tá bem? Que mais? Fiz o curso da Jolie, o som do Fábio tá ruim. Na minha empresa tem a configuração da contabilização desses movimentos é no módulo de MM, no módulo de FI, é no módulo de FI. Tá. Tudo que toca a contabilização, a processos contábeis, é do módulo de FI. A gente para na emissão de um documento contábil. Quando a gente dá entrada no material, a gente gera um documento de materiais e um documento contábil, tá? Mas a gente não mexe em configuração de contabilização, não. Pode falar. O que nós fazemos dentro do módulo de materiais é configurar, tá? Classe de avaliação, e dependendo do tipo de operação, vai gerar documentos contábeis de forma automática. Isso a gente vai mostrar durante o curso. Eu tenho uma pergunta interessante aqui que a Ana colocou. A gestão de estoque é feita pelo lançamento da fatura? Não. Não, Ana, não é. A gestão de estoque é feita pela entrada da mercadoria, tá bem? Quando a gente dá entrada na mercadoria, a gente gera um documento de material e um documento contábil. É através da entrada da mercadoria que a gente faz a gestão do nosso estoque. Não é pelo lançamento da fatura, não, tá bem? Até mesmo porque várias configurações dentro do sistema informam que entrada de fatura é baseada em entrada de mercadoria. Você não consegue efetuar e dar entrada na fatura de um fornecedor sem antes ter entrado a mercadoria na sua empresa. Ô, Paulo, eu conheço Primavera, Molone, eu também quero saber o que o SAP tem diferenciado, porque ele é a maior empresa de software da Europa, né? Então, ele deve ter aí alguma coisa de diferente para ser a maior empresa de software da Europa, ser a mais valiosa. Foi eleita esse ano, né? A empresa mais valiosa de TI da Europa. Então, deve ter aí algo de diferente. O layout do S4 é igual a esse layout? Sim, é igual. Na academia, a gente aponta as diferenças. Mas um conselho, aprendam o SCC raiz para depois aprender no S4, porque quando a gente aprende direto no S4, a gente dá uma destrambelhada, tá? O que mais? Requisição de compra já foi criada. Alguém falou de SAFT aí. SAFT? Não vi, passei direto. Não, alguém falou de SAFT, eu não sei quem falou de SAFT. É que na minha empresa tem que zerar estoque pelo lançamento das faturas. Ih, caramba! Tá. Alguém falou de SAFT aí, foi o Paulo, né? Sim, Paulo. Existem configurações, o SAFT e o ATCUD são configurações que são específicas da localização Portugal. Né? Cada país tem sua particularidade. Né? No Brasil tem a localização Brasil, que é tudo voltado para emissão de nota fiscal eletrônica. Outros países têm outros tipos de localização e suas particularidades. Mas, assim, configuração de MM, SD e FI para geração de SAFT e envio de arquivo à autoridade tributária. Meninas que levantaram a mão, Luciana e Rafaela, podem perguntar? A gente está abrindo a fila aqui para perguntas. Luciana, não, Kátia também levantou a mão. Vamos lá, um de cada vez. A Luciana acho que levantou. Mas a minha pergunta é super simples, gente, porque eu estou me sentindo muito burrinha aqui. Relaxa, Kátia não, é Rafaela. Rafa, eu abri aqui o SAP, eu não cheguei na página do Fábio, por quê? Não, você digitou o código da transação lá em cima, no SAP menu? MS51N? Não fiz, não. Tá bom. Essa aula também vai ficar gravada, né? Você precisa dar um comando para o sistema, e o comando que você dá para o sistema é através do código da transação. Lá em cima na barra de menu, você digita MS51N, aí você vai cair na tela da requisição de compras, beleza? Tá. Beleza, perfeito, valeu. Kátia, levantou a mão também? Sim, boa noite, estão a me ouvir?
Estamos a ouvir perfeitamente. Pode falar. A minha dúvida é o seguinte: eu não conheço nada de SAP. A minha empresa vai começar a implementar SAP no próximo setembro, outubro. E eu sou da parte financeira, da parte da contabilidade. A minha questão está, a minha empresa é uma empresa produtiva e tudo vai passar para SAP. Ou seja, a minha questão é a produção, a própria produção, que é a entrada dos materiais, os consumos dos materiais, e depois a gestão de stocks, tudo o que é feito. Nós trabalhamos neste momento com M4, M3, ou seja, tudo o que é feito na contabilidade, no módulo FI, será parametrizado as entradas, os consumos da produção, os resíduos, os desperdícios, é tudo feito no módulo da financeira? A contabilização, sim. Se tem produção, vocês também vão mexer com a parte de custeio de produto. Tá? Sim, certo. Então vocês vão ter toda a parte de PT parametrizada e o PT vai se comunicar diretamente com o CO e com a FI. Vocês vão ter sempre uma lista técnica. Não conheço nada disso, é tudo. Nessa lista técnica você vai ter. Bem-vinda! E nessa lista técnica você vai ter todos os valores de todos os produtos, matérias-primas, semi-acabados, seja lá o que for. É isso mesmo. Serviços e tudo que complementar o custeio daquele produto para ele ser gerado, e isso vai entrar no custeio do material. Não perca a aula de FI do Rodrigo Campolino amanhã, tá? Não. Cobre ele de pergunta, porque o Campolino é um super consultor de FI e de contabilização, ele entende muito. Agora é interessante, porque o ciclo dela, que ela falou, começa no nosso MM, vai para o PP, vai para o CO, vai para a FI e fecha. E ainda é vendido depois do produto. Sim, ainda é vendido. Sim. Ainda volta para ir para o estoque, para depois ir para a venda. Sim. A ideia será harmonizar toda a cadeia em SAP. É tudo integrado. Totalmente integrado. Certo. Sim, e vai ser por isso que as minhas questões do SAP A4HANA, porque é para esse que nós vamos. Migrando não, estão implementando. Vamos implementar. Sim. E vamos migrar depois do Infor, migrar no sentido, o histórico tem que vir do M3 para o SAP. Sim. Outra questão também é a parte dos ativos. Também a parte dos ativos fixos, isso também é... Amanhã com Campolina. Também é no FI. É FI. A gente não só mexe com ativos fixos quando a gente tem que comprar. Certo. Aí a gente mexe, mas não tendo que comprar ativos, a gente fica quietinho na nossa, mas ele amanhã pode te esclarecer melhor essas questões relacionadas com a FI. Sim. Outra questão é, estas questões locais, porque o SAP, apesar de ser global, há questões, por exemplo, cá em Portugal, que é o IVA, as declarações fiscais, o modelo 22, que neste momento nós conseguimos extrair diretamente do sistema que usamos e integrar nas finanças. Isso também no SAP é tudo possível? Tudo altamente configurável e parametrizável. Altamente. Ok. Obrigada. Nada, bem-vinda, Kátia. Obrigada. Quem mais levantou a mão? Luciana levantou a mão. Fala, Luciana. Deixa eu abrir a fila aqui. Pera lá, deixa eu abrir a fila. Luciana. Luciana levantou a mão. Pode falar. Desculpa, Luciana. O que eu ia perguntar, a Kátia acabou de perguntar, e já foi respondido, eu agradeço. Uma galera de FI na sala, que maravilha! O Campolina vai aguar amanhã. Vai ser bem Estou por aqui também, viu, pessoal? Quiser fazer pergunta, estou por aqui também, dou uma força para responder. É o cara aí. O boss. The boss. Foi top assistir, prendeu aqui minha atenção o tempo inteiro. Vocês estão de parabéns, viu? Que casal. Pedro, levantou a mão aí, Pedro. Levantei. Eu não sei se expirou de novo usuário ou a password. Eu já não consigo entrar de novo. Dá-me ele. Tentou quantas vezes? 3 vezes. Como? Tentou quantas vezes realizar o acesso? Talvez tivesse tentado mais de 3. Então bloqueou.
Depois da aula, eu vou dar uma olhada nesse utilizador e nessa senha. Mas é bom, eu avisei que se entrasse todo mundo agora durante a aula juntos para fazer a requisição de compras, que não ia funcionar, que era para vocês prestarem atenção na aula e depois fazerem o exercício de forma autônoma. Então, realmente deve estar bloqueado. Glória ao Senhor que está bloqueado. Depois da aula eu entro e dou uma desbloqueada, beleza? Mas o login e a senha é esse mesmo, tá? Pegadinha. Okay, neste momento está bloqueado, não consigo entrar para fazer a tentativa. Beleza. Depois da aula a gente já vai sentar para liberar isso. Ok, Ana obrigado. Filipa, pode falar. Ana Filipa. Não respondeu. Sara, pode falar. Sara. Ela tá falando, eu não consigo falar por áudio. Por áudio, vi agora. Só com o chat, não estou conseguindo logar no SAP, disfunção impossível. O login e a senha são o mesmo. A gente pediu para vocês não fazerem o exercício junto com a gente, para depois vocês executarem de forma autônoma. Ana Filipa, bota aqui no chat, então, não tem problema. Pode botar. Pessoal, vocês que não estão conseguindo falar, tem que ver se tem um botão logo aqui embaixo, aqui, que é um desenho do microfone. Eu não sei, vocês têm que tirar isso daí, aí vocês vão conseguir falar, tá? Se vocês tirarem, mesmo assim não conseguir falar, aí sim é um problema técnico na máquina de vocês. Pode desbloquear? Vou. Mas toca aí as perguntas. Tá, vamos lá. Deixa eu ver as perguntas aqui. Alguém mais tem alguma pergunta? Pode falar, Luciano. Não? A gente está doido para responder perguntas. Vocês não querem perguntar, então a gente vai sair, então, né? A gente vai encerrar. Ana Filipa, quer perguntar? Okay. Vocês estão criando a requisição aí, Fabão. Ó, o pessoal está metendo a mão na massa, hein? Show de bola. Só está vendo o número de requisição passando. Pois aí, é, né? estou vendo aqui o número aqui, ó, todo mundo postando o número. Já me consegue ouvir agora ou não? Sim, perfeito. Boa. Kátia, eu também sou da parte de contabilidade. O SAP é muito bom de se trabalhar. Está tudo parametrizado, portanto, quando se faz a ordem de compra, tal e qual como vocês fizeram, código de material, gera automaticamente. De compra, não é. Uma ordem de compra é equivalente ao nosso pedido de compra. Ali é uma requisição de compras. Ok. Anterior ao pedido de compras, bem anterior. A requisição de compras, Ana, ela dispara a necessidade da compra de um determinado suprimento, de um determinado material, de um determinado insumo. É o primeiro documento da cadeia do ciclo de suprimentos. Então a ordem de compra já é quase no final. Já é bem lá para frente. É o pedido de... Ok. Mas sim, é fácil de se trabalhar. Por exemplo, na minha empresa está tudo configurado. Quando se faz a ordem de compra, o código de material já deriva a taxa de IVA, já deriva as contas onde é feito o lançamento da fatura. Portanto, é muito fácil. É bem configurado o sistema. Sim, eu estou assustada, confesso. Não. Mas depois você com dia a dia vai estar no sangue, você vai ver. Você já vai sentar, já sabe direto o que vai fazer, o que tem que fazer. É muito tudo processual também, né, Luciana? Igual a gente tem esse bate-papo que ela teve aqui agora. Primeiro vem a requisição, depois vem o pedido, e aí você vai aprendendo cada etapa desse processo. E aí depois, na sua cabeça, você vai conseguir já visualizar tudo assim de cima. Não, primeiro a requisição, depois vem a próxima etapa, depois vem o pedido, depois vem a compra, a ordem de compra, né? Enfim. E há uma coisa muito gira, há uma coisa muito engraçada. Eu, pelo menos na área de financeira, apreendo-me com isso, que é a gente acaba por saber um bocadinho depois de todas as áreas. Sim, não vira especialista, né? Fiz um pouquinho de cada área, sim. Tudo vai desaguar no final lá em FI, né? FICO. Quando o SAP nasceu, ele nasceu voltado para FI, né? Em 71, 72. Pessoal, o login e a senha já estão liberados, tá bem? Já fiz a liberação aqui no sistema, podem utilizar.
Mas já aprenderam na dor, né, Luciana? Errou uma vez, pessoal, confere o teclado, digita no Notepad para ver se, né, num bloco de notas, digita a senha para ver se é aquilo mesmo, aí você copia e cola no campo da senha, porque senão você vai bloquear a senha. E uma coisa muito importante, que eu vi a Luciana falando isso aqui, é muito importante, ó, Deus deu dois ouvidos e uma boca, ouvir, né? Então, você falou, olha, faz assim, faz exatamente igual. Porque o SAP não perdoa. Quando é no cliente, você vai ter que ligar lá na TI 1, 2, 3 vezes. Ah, eu bloqueei uma senha. Gente, entrar com digitar letra e número, né? Então, enfim, bora lá, hein? Presta atenção, porque essa senha é compartilhada. Acho que é todo mundo que está usando, Luciana? Sim. Então, a responsabilidade de vocês com essa senha aumenta. Porque agora a gente vai descansar, o pessoal fica aqui a trabalhar até quase uma meia-noite ainda, Priscila, pelo menos, não sei, ontem foi, né, Priscila e Luciana, eu sei que trabalharam até quase meia-noite aqui, dando suporte para vocês. Mas se vocês bloquearem uma senha, vai ter um monte de gente aqui que quer brincar com o SAP aqui, né, à madrugada, enfim, e não vai conseguir. Então, dobrem aí a responsabilidade de vocês, anotem a senha no Notepad, copia e cola lá no campinho da senha. Alguém perguntou aqui como é que faz para logar em português, tá? Logo na primeira, na hora que vocês dão um duplo clique lá na tela do SAP, para poder abrir o SAP, vão ter lá 3 campinhos. Um é o utilizador, ou usuário. A Luciana vai mostrar? Deixa eu ver, não. Mostra. Então deixa. Então vai, a Luciana vai mostrar para vocês. Desculpa aí, estou atropelando. A hora que vocês forem logar aqui na tela inicial, vem aqui e troca o idioma de logon. Se tiver em inglês, troquem para português. Vem aqui, apaga o inglês e bota PT, tá? Antes de logar, joga o seu utilizador, já está aqui, joga a sua senha, reforça o aviso do Fábio, que é importantíssimo de colarem esse utilizador e essa senha num bloco de notas, porque se um bloquear, vai bloquear para todos, tá? Então, aí vai ficar complicado de vocês fazerem o exercício, tá bem? Acho que foi o Flávio. Flávio, tem pergunta? Flávio Coutinho. Flávio Coutinho, está com a mão levantada, tem pergunta? Está com o microfone desligado. Rodrigo, está com a mão levantada, tem pergunta? Sim, eu tenho pergunta. Flávio, posso falar para você? Pode? Pode falar, Flávio. Ok, eu sou programador, trabalho com programação já há um bom tempo, e eu gostaria de saber sobre as formações de SAP ABAP para programadores. Como é que funciona? Quero uma formação completa, se for possível. Boa, ABAP é meu modo, né? Eu sou ABAP. Digo mesmo. Bom, as formações do ABAP, então. ABAP é a linguagem de programação do SAP. Agora, os detalhes mesmos de como é a formação, Priscila, me confirma aqui, por favor, se amanhã ou depois, que a gente vai ter uma aula quinta-feira. A Priscila já está falando aqui. Quinta-feira a gente vai falar somente de ABAP, tá? Então, na quinta-feira, se você tiver uma pergunta um pouco mais específica, né, como é que funciona, de onde é que trabalha, enfim, o que eu vou fazer no ABAP, eu consigo te responder, tá? Mas agora, uma pergunta geral, como funciona, a gente vai ter um dia só para explicar absolutamente tudo, e não só aqui 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, para eu falar para você como é que funciona o ABAP. Se tiver alguma pergunta um pouco mais específica, eu consigo te responder hoje, porém, se você precisar de uma coisa mais completa, aí a gente vai falar na quinta-feira. E não é comigo, é com o Rodrigo. Rodrigo Oliveira. Boa, Flávio. Laura, tem pergunta? Acho que foi o Pedro, parece. Pedro Medanha, que levantou primeiro. Ok, sim. Eu entrei com a password, já entrei, mas não me entrei em requisição de compra. Eu até posso partilhar como aparece a minha configuração do SAP. Você digitou o código da transação lá em cima na barra de menu, MS51N? Só um segundo. Tem que digitar o código da transação e dar Enter, que aí ele vai para a tela de requisição de compras. Desculpe, poder repetir qual é o código? ME51N. A Priscila já colocou aqui no chat e vai colocar lá no grupo. Depois a gente tem uma oferta para fazer para vocês aqui, viu? Se a Priscila estiver aí, ela vai me matar aqui, mas é o SAP para iniciante.
Vamos oferecer esse curso aqui pro pessoal Importante. no valor super ultra acessível aqui. Importante. Vem incluso na formação de quem comprar academia, mas é vendido à parte também e é um curso muito bom, muito robusto, para a gente começar com o pé direito mesmo. Exatamente. Quem faz a formação, ele já é incluso, você já libera direto para vocês, tá, pessoal? Fundamental verem esse curso antes de começarem a gente sempre pede aos alunos. Era uma dor que a gente tinha aqui, então já está incluso aqui na formação para quem assinar com a gente, tá? Quem for fechar com a gente, mas as informações a gente vai passar no sábado. Perfeito, Fábio. Tem mais pergunta aí, mais gente com a mão levantada. Vitor Ferreira. Tem Vitor e Rodrigo com a mão levantada. Ana Filipa, os valores do curso é no sábado, tá bem? Deixa eu fazer uma pergunta. Como a gente vai conseguir, como a gente consegue identificar qual curso que a gente especializa? ABAP, Chama a gente depois no WhatsApp. Oi? Chama a gente no WhatsApp que a gente bate um papo, eu e a Priscila. A gente tenta avaliar a tua experiência e direcionar o melhor curso dentro da tua área de conhecimento. Chama a gente no WhatsApp depois, que a gente faz isso com o maior carinho, tá bem? E o ideal também, né, Luciana, é vocês assistirem esse evento que a gente está fazendo aqui, pessoal, imaginando você trabalhando nele. A gente faz aqui justamente para isso, e aí vai falar com a Priscila e com a Luciana, caso vocês ainda não consigam tomar uma decisão. Então, hoje você viu o MM, você praticou, né? Não sei se o Rodrigo fez, você foi lá e meteu a mão na massa. Ah, tá legal, parece ser tranquilo, eu me identifiquei com o módulo, ok. Aí amanhã vai ver o de FI, quinta-feira vai ver o de ABAP. Essas 3 aulas você já vai ter alguma noção. Se mesmo assim... pergunta minha, Fábio, porque tudo é muito bom, tudo é maravilhoso, mas existe alguma dessas vai me chamar mais atenção. E é uma que eu quero me identificar, e esse igual que vocês falaram. Então, é por isso que eu aconselho, podem chamar as meninas. A Luciana, a Priscila está aqui para isso. Mas eu aconselho você praticar aqui essa semana. Hoje eles fizeram aqui, a aula está gravada, faz de novo. Amanhã tem o FI, pratica o FI também. Na quinta-feira o ABAP, pratica o ABAP, faça a aula, que aí você fazendo as 3 aulas, você já vai ter uma noção muito boa. Né, Luciana? Você vai falar assim, opa, peraí, o MM me chamou mais atenção. Nossa, o FI, cara, eu imaginava que era outra coisa, afinal de contas eu tenho aqui, estou apto para poder fazer. E o ABAP é a mesma coisa, tá? Hoje eu fiquei o dia inteiro ouvindo isso, sobre tudo isso, tudo muito bom, mas... Eu vi que você pesquisou tudo mesmo, Rodrigo. Hoje, eu acho que eu já me formei um consultor, mas... Vai sonhar com SAP. É bem assim. Se vier fazer academia, olha, vão ser 2 meses de muito SAP mesmo. Não só sobre o sistema, mas sobre posicionamento de carreira, como é que funciona o mercado. A gente forma realmente o profissional SAP. Não é só dar o curso, não é só ensinar o sistema. A gente forma realmente o profissional bem capacitado, porque a nossa maior recompensa é ver vocês no mercado de trabalho depois, igual a gente viu hoje. Então, a gente fica muito feliz quando vê vocês no mercado. Eu vi uma live no YouTube de um rapaz e ele mencionou a empresa de vocês. Que legal! Ele mencionou a empresa de vocês, onde que ele fez o curso, onde que ele se especializou, e ele conseguiu um trabalho. Quer dizer, estou aqui ouvindo vocês na chamada do Instagram, igual o Fábio fez a chamada, mas existe um terceiro falando da empresa de vocês, da idoneidade, do curso, da conquista que se consegue se a pessoa dedicar, empenhar nesse curso. Eu acho que, sim, vale muito a pena. Isso não tem preço. Isso não tem preço. A famosa prova social, né, que a gente chama aqui na empresa, isso a gente tem várias, só em MM foram mais de 150 pessoas formadas, se somar todos os outros módulos, né, o FI e o ABAP já deram mais de 500 pessoas aqui formadas por nós, então a gente já tem aqui um certo nome, né, gente, uma história, são 4 anos, várias pessoas trabalhando, sabe? Hoje mesmo, né, antes da academia, que tivemos uma notícia maravilhosa, mais um aluno ingressou na Accenture, que é uma das Big Tech, né, das Big Four,
né? Então, enfim, isso dá muita satisfação e é o que faz a gente continuar mesmo, né? Que eu estou tarefado até aqui a tampa. Só quando a gente pensa, cara, vou investir energia em outras coisas e tal, não, porque eu sei que a gente está ajudando o outro, e outra que eu tenho uma equipe aqui de total confiança. Vocês puderam ver aqui a qualidade, a segurança, o conhecimento da Luciana, do Fábio, e acontece a mesma coisa com o Rodrigo Campolino e com o Rodrigo de Oliveira, que é o de ABAP. Então eu confio muito nessa equipe, sem falar, né, Priscila ali, que segura a onda no back-office ali, total. Eu busquei aqui, o rapaz chama Mauro Gonçalves. Ele tem aí 1 hora de live com o entrevistador, a qual até mesmo a Luciana foi entrevistada por ele posteriormente, e é uma pessoa que fez o curso com vocês. Manda aqui pra gente aqui no chat, aqui, Rodrigo, já que tá na tua tela aí, deixa eu Ele ver. estava em Portugal quando fez o curso, voltou, estava em processo de mudança para a volta no Brasil, e mal ele chegou no Brasil, ele foi empregado como consultor MM, já está na segunda locação dele. Eu tenho contato com ele até hoje, ele é muito querido. Aí, ó, o Rodrigo aí é um bom contato para vocês colarem nele aí, viu, gente? Que as pesquisas aí, algumas dúvidas que vocês têm na cabeça, eu acho que o Rodrigo já pesquisou absolutamente tudo. Hoje eu fiquei de inteiro por conta. É isso aí, é sinal que você quer a mesma coisa, cara. Parabéns. E valoriza o seu dinheiro, o seu tempo, né? Não só o seu dinheiro, mas o seu tempo. Como é que você vai ingressar num negócio que a galera tá metendo pau aí na internet, né? Mas manda aqui, esquece não, aqui no chat aqui que eu... Se eu conseguir aqui, eu vou copiar o link aí, né? Próximo, quem que é? O Vitor. Vitor tá com a mãozinha levantada, quer falar, Vitor? E tem o José Ferreira também, quem vai falar? Pode ser o Vitor. Bora? O Vitor primeiro, então, vai. Eu não estou a conseguir colocar o código de transação. Eu posso partilhar a minha tela ou não se importam de repetir aquele processo? Não, pode partilhar a sua tela. A gente até gosta que você partilhe a sua tela. Mais fácil. Pode partilhar. Aí, pessoal, quem tiver a mesma dúvida, por isso que é bom uma aula ao vivo, ó. Tá vendo? A dúvida do colega pode ser a mesma de um outro aqui, que às vezes tem tá um pouco mais inibido, tá se soltando ainda e tal, tá? Então, por isso que é importante assistir as aulas ao vivo. Então, vamos lá. Quem que é? O Zé ou é o Vitor? Vitor, beleza, bora lá, Vitor. Vamos ver que geralmente é coisa simples, gente. Michael também está com a mão levantada. Aí, Vitor, vamos lá. MS51N, lá em cima na barra de menu. Do lado verdinho. Tem uma bolinha verdinha do lado dela. Aqui, ó, tem um pisco verde. Canto superior esquerdo. No canto superior esquerdo, do lado do pisco verde, digita ME51N. E dá Enter. É isso. Obrigada. Isso, por nada, imagina. Viram lá, pessoal? Então, quando falar assim, ó, entra numa transação. É lá Eu não estou a conseguir encontrar o centro. Não está conseguindo encontrar o centro? Procura Não, na minha tela não. Pelo campo centro. Vai pela coluna, lendo com calma, coluna a coluna, que você vai chegar no campo centro. Deve ter a barrinha de rolagem, Luciana. Como a barrinha de rolagem é lá embaixo e tem os piscos junto, né? Mas o campo centro está bem no início. No início? Ok. Aonde? Não sei se está a visualizar a minha... Sim, tá vendo essa barra aqui embaixo? Essa barra aqui na horizontal, aqui embaixo. Mas eu já peraí, eu já sei o que é. No seu SAP, ou Pedro, é Unity. Está em inglês. Está em inglês, né? Centro em inglês é plant. Ok, estou elucidado. A gente na academia... Oi, Tiandro, Sara, por favor, fecha o microfone. Sara. Está em inglês, é cliente. A gente não trabalha com a versão em inglês do sistema, porque o sistema por si só já traz um aprendizado muito grande para vocês, então a gente não trabalha com inglês. Vai lá na barra, na tela inicial, como eu ensinei aqui na aula, e muda do inglês para o português, porque esses termos agora, como foi o caso do centro, o centro é plant.
Ok. Depósito vai ter outro termo, material, suprimento vai ter outro termo, e você pode Na próxima vez que eu entrar, eu altero. Show. Obrigado. Só colocar o link do PT lá, tá, ô Pedro? Lá na tela lá. Obrigado. Obrigado. Lá no chat, tá bem? O link da entrevista. Posso falar então? José Ferreira. Beleza, vou ver agora. Cadê o link, Rodrigo? Ok. Marco 0. Obrigado, Rodrigo. Pegou o link? Não peguei, não. Já abri aqui no meu, aqui. Depois eu vou ver, com calma. Tem José e Laura na fila. Michael já chamei, não respondeu. José ou Laura? Posso falar, José Ferreira? Claro, José. Vai lá. Eu vi que tem muito parente meu aí na lista, né? Muito Ferreira. Tem, bastante. Boa noite, pessoal. Uma pergunta. Essa academia, a que nível ela me eleva? A um consultor sênior? Essa é uma pergunta. Vou fazer outra em seguida. O sênior não está relacionado à idade. O sênior está relacionado não ao tempo de vivência. O sênior está relacionado ao seu conhecimento. Ok. Quanto mais conhecimento você obter, mais você vai se destacar perante os demais. E aí... Obrigado. Pergunta seguinte. Sua empresa. Ok. Pergunta seguinte. Daria para fazer um resumo do que a função que eu vou exercer depois dessa academia? Qual que é a atividade que eu estou habilitado a fazer? É configuração? É operacional? Beleza. É implantação do sistema? É criação dos scripts? É migração de dados? Entenderam? Fábio quer responder? Você vai fazer isso tudo, depende do projeto que você for entrar, mas basicamente o seu papel é configurar o sistema SAP. Qual que é uma diferença aqui? A Luciana também sabe explicar isso muito bem, depois ela vai complementar. Qual que é a diferença da pessoa que é um usuário e um consultor, né? O consultor, ele trabalha tudo atrás daquilo. Vocês estão entrando aí com a planta, né, que é o centro, vocês digitaram o número do material, só que quem criou isso daí, o material, foi o consultor. Quem configurou o centro foi o consultor. Quem configurou, quem mais, Luciana, me ajuda aí. Você vai estar apto, João, a exercer funções que necessitem do conhecimento SAP. Tanto como utilizador do sistema, como um key user, que é um utilizador plus do sistema, e vai estar apto também a configurar e parametrizar o sistema. Então, para qualquer frente que você se candidate, tendo conhecimento SAP, é só você se candidatar e saber se posicionar. E isso a gente garante. Aí, por exemplo, você vai ter um projeto de migração de dados, por exemplo, que você mesmo citou. Vai ter projeto de migração de dados. O que você vai fazer? Preparar o sistema, vai configurar o sistema. E os dados vêm de onde? O cliente é que vai te dar. É um key user, é um gerente de tecnologia, um gerente da área, essas coisas. Então, o seu papel é configurar o SAP para os usuários usarem. Beleza? Basicamente é isso. Perfeito. Muito obrigado. Está claro. Laura Jaime. Laura. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta pode até ser um bocado absurda, mas tem que ver com a requisição criada hoje. E como é a primeira vez que eu trabalho com isso, eu criei e queria voltar a ver e depois tentar perceber o que mais eu posso fazer com a requisição criada. No sábado, a gente conversa mais sobre isso, tá bem? Hoje eu tenho só para criar o documento. Sábado a gente vai conversar o que... A gente até falou um pouquinho antes de começar o que era esse documento dentro do ciclo de suprimentos, mas sábado a gente vai dar uma aprofundada, tá bem? Tá bem, desculpa pela minha ansiedade, Luciana. É isso. Deixa a gente até feliz, para ser bem sincero, deixa a gente feliz de saber que tá empolgado e tal. Isso aí, parabéns. Mais alguém? Acho que acabamos.
Ah, o Vitor está gostando do SAP, fantástico. Aproveita aí o acesso, porque não é todo mundo, não é toda academia que dá acesso ao ambiente antes da matrícula, não, tá? Esse aí está sendo um presentão do Fábio. É verdade, gente, é verdade. Até a nível de segurança, né, é um negócio muito completo. A gente teve que gastar um dinheirão com segurança para fornecer aqui algum 24 horas, 48 horas de acesso para vocês, que vocês sabem que é tecnologia, né? Se a gente sofre um ataquezinho aqui, derruba todo o nosso sistema, e para levantar isso aqui é uma dificuldade. E a Luciana falou com vocês, em 4 anos de ASAP Academy, o nosso... ficou uma vez só, que eu acho que foram quase 2 dias também, né? Enfim, um negócio bem mais sério, mas em 4 anos a gente ter... uma vez, 2 dias, né? É muito pouco mesmo. Muito pouco, não chegou a ser 2 dias, não. Não chegou nem a... Eu estou chutando o máximo aqui, porque senão vai que alguém está assistindo aqui, não foi 2 horas, não, foi um dia. Já chuta para cima, entendeu? Mas não foi, realmente, não foi 2 dias. Não. Michael Alex. Tá com a mão levantada ali um tempão. Finalmente. Não, foi um bug que deu, peço desculpa. Imagina. A minha questão era só sobre o documento que foi criado mesmo. Vou partilhar aqui a minha tela. Pronto. A minha questão era só aqui. No caso, eu já sei que o meu documento é esse penúltimo marcado aqui no canto inferior esquerdo. A minha criação de documento, vejo que todas são NB e ela deu uma ZREB. Porque você marcou ali no tipo de documento, você escolheu outro tipo de documento, tá? Mas era um campo que você não deveria ter mexido, mas você fez a alteração. Mas não tem problema nenhum ela ser uma ZREB, não. No sábado a gente dá uma aprofundada nisso. Foi bom você ter criado o documento e foi melhor ainda você ter mudado ali o tipo de documento direitinho, que isso já mostra que você tem uma certa curiosidade. Mas no sábado a gente vai dar uma aprofundada nisso, não é para mexer nesse campo, tá bem? Cria Sim, mais... A minha questão era mais essa, porque quando eu fui criar não aparecia nada de NB. Como pode ver aqui, ela só tem mesmo... Porque não tá... o Box não está configurado. Isso então, a gente fala mais para frente. Tá? Ok. Você já puxou até um relatório aí, ó, tá de parabéns. Já foi até muito além. Né? Onde eu trabalhei com SAP, então eu já queria um pouco lá também. Percebe. Está escondendo o jogo. Está escondendo o jogo. Pode parar a tua partilha aí. Muito obrigado. Nada, imagina. Acho que foi. Acho que foi. Acho que agora foi. Foi mais alguém? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Nossa, 11 da noite, isso aí, pessoal, empenhadíssimos. Eu vou tentar gerar um documento aqui falando o que cada área, né? O que vocês vão fazer. Eu estou tentando gerar aqui. Se eu conseguir gerar, eu mando aqui no grupo para vocês, tá? Aí vocês baixam lá, vocês já sabem o tema aqui, o que se trata. As atividades de cada... O que vocês vão exercer, tá? Lá no cliente, de acordo com o módulo que vocês escolherem, MM, FI ou ABAP. Então, pessoal, já que não tem mais dúvida, a gente vai deixando vocês por aqui, mas não considerem isso um abandono, porque amanhã a gente está aqui de volta, todo mundo segurando uma mão do outro, tá bom? E amanhã é o... Campolina. Rodrigo. Campolina vem amanhã, vocês vão gostar também, conhecer o módulo FI. A gente se encontra aqui amanhã. A vocês que chegaram até aqui, fica de novo o reforço aqui da mensagem para não desistirem, né? Já que já estão até aqui, já viram aqui a nossa seriedade, nosso compromisso, a qualidade dos nossos instrutores, e a gente vai ter um imenso prazer em acompanhar vocês aqui nesse momento dessa decisão tão importante de vocês, que é de se tornarem um consultor da SAP. Então, pessoal, muito boa noite. Luciana, muito obrigado. Fábio, gratidão. Valeu. E a gente se vê amanhã. Tchau. Também. Tchau.